Aleluia. Jesus é o nosso Senhor. Amém. Irmãos, dá uma olhada no seu crachá. Esse é o título da mensagem. Você consegue ler? Vamos lá? Sintonizados com o coração de Deus. Novamente. Sintonizados com o coração de Deus. Vamos todos abrir Mateus, capítulo 9, versículos 35 e 36. Se possível, em pé, por gentileza. Mateus 9, 35 e 36. Todos juntos? E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Aleluia. Vamos orar e ler esses dois versículos. Estou muito feliz de estar em Varginha, depois de mais de 30 anos. Que local maravilhoso vocês têm, tantas instalações, mas o mais bonito de tudo são vocês, são os irmãos. Estar junto com os irmãos é a maior alegria da terra. A gente conhece muitos irmãos daqui lá na estância, né? Mas quando a gente vem para cá, na verdade a gente mexe com a inscrições há tantos anos, a gente sabe os nomes até de cor já. Tá, mas agora já passamos para a próxima geração, são os outros irmãos que estão mexendo nas... Mas, por exemplo, Josemil Paiva, por exemplo, esse aqui está na minha cabeça, ó. Eu me lembro lá, falei com o irmão, você não morava em Varginha, morava no outro, não, você morava em Varginha. Aí descobri que 30 anos atrás ele morava em Jacutinga. Então é isso mesmo. A gente ama os irmãos, essa é a nossa família. Na igreja nós temos algo que nós não encontramos em nenhum grupo cristão hoje. Pode haver grupos cristãos bem maiores que os nossos, mas a nossa irmandade não existe em lugar nenhum. Isso é uma coisa preciosa que só existe na vida da igreja. A irmandade, esse sentimento que somos uma família, estamos juntos. Podem vir irmãos do exterior, podem vir irmãos da Bolívia. Né, Victor? Não és, Victor? Ah, hermanos de Bolívia, de La Paz, de Santa Cruz, de Cochabamba. E vem irmãos do exterior, quando a gente está junto, é uma família só. Muito bom. Também estou muito feliz com esse púlpito. Para mim é inédito. Que púlpito criativo, parabéns. Deve ser uma irmã que inventou isso. Só irmãs que inventam, assim, uma planta no meio, olha só. Um púlpito multiplicado, duplicado. Que maravilha. Então, gente... Hã? Hoje a palavra vai ser sintonizados com o coração de Deus. Inclusive o penúltimo hino que nós cantamos fala, como é que quero um coração igual ao teu. É isso mesmo. O que está no coração de Deus?
o que está no coração de Deus. Então, vamos começar lendo 1 Coríntios capítulo 1. Nós estamos estudando o livro de 1 Coríntios, então, hoje à noite só vamos mencionar este versículo e talvez outros 1 ou 2. Aqui no versículo 1, só vou ler a metade do versículo que diz: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo. Paulo diz que ele foi chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo. Apóstolo não é nada mais do que ser enviado. Para todos vocês que estão aqui hoje à noite, eu quero dizer uma coisa para vocês. Você está aqui com um propósito. Todo mundo que tem uma vida aqui na terra, que vive hoje, está vivo, não está aqui vivendo em vão. Você está aqui porque Deus tem uma missão para você. E enquanto você não encontrar essa missão, você não vai ser feliz. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, você pode ter o carro que você quer, você pode ter tudo, a casa que você quer, o salário que você quer, o trabalho que você quiser, mas se você não encontrar a missão que Deus tem para você nessa terra, você não vai conseguir ser feliz. Você está aqui com um propósito. E Deus nos chama. Paulo foi chamado um dia, ele não sabia disso, mas um dia ele foi chamado. E a experiência dele foi traumática. Deus o chamou em circunstâncias muito especiais. A minha pergunta para você hoje à noite é: Deus chamou você ou não? Então aqui eu vou falar de várias situações. Então vou perguntar para todos vocês: Deus chamou você? Amém. Eu sabia que todo mundo ia responder amém. Deus chamou você. Eu creio. Eu creio. Eu creio que para muitos de vocês receberam um chamamento de Deus. Em algum momento da sua vida, Deus apareceu para você e Deus chamou você. Para alguns foi um chamamento bem forte, marcante. Para outros foi um chamamento mais suave, não tão marcante, mas o suficiente para mudar o rumo da sua vida. Alguns estão aqui, e eu digo que são irmãos até exemplares, pode ser jovens, pode ser já com mais idade, estão servindo na igreja, envolvidos com o serviço de Deus, são irmãos e irmãs que servem com excelência, e servem com entusiasmo, mas lá no fundo, nunca foram chamados por Deus. Mas por vocês amarem a Deus, vocês estão na igreja e estão servindo. Talvez um dia algum irmão chamou você. Um irmão cooperador chamou você, ou um irmão presbítero chamou você. E você, por amar a Deus, respondeu a esse chamamento, mas você nunca teve um chamamento direto de Deus. Então, para esses poucos que estão nessa situação, eu quero dirigir algumas palavras para vocês. É importante que o mais cedo possível, se possível hoje à noite ainda, ou este fim de semana, você se ajoelhe diante de Deus e fale com Ele: Deus, pela Tua misericórdia, eu tenho tido o privilégio de Te servir. Eu confesso, Deus, eu tenho servido bem, com excelência, com entusiasmo, mas hoje eu soube que está faltando uma coisa. Eu não me lembro de você ter aparecido para mim e ter me chamado. Eu te sirvo porque te amo, e te sirvo porque algum irmão me chamou, alguma irmã me chamou, e eu estou te servindo, mas agora eu exijo que tu me apareças. E Deus vai aparecer para você. Abraão foi uma pessoa a quem Deus apareceu, e Deus o chamou. Mas Samuel, que foi um dos maiores profetas, um dos maiores juízes do povo de Israel, no começo da vida dele, ele era ainda criança, mas já estava servindo, daí serviu como um jovem, mas Deus não tinha aparecido para ele. Ele serviu sem ter tido a experiência do chamamento. E um dia, se você ler primeiro livro de Samuel, nos primeiros capítulos, você vai ver, um dia Deus o chamou: Samuel, Samuel. Ele era um jovem.
Ele era um jovem respeitoso, um jovem com bom caráter. Ele pulou da cama e foi correndo. Ele nasceu de Ana, uma mulher angustiada que não tinha filhos, que sofria bullying da outra esposa do marido. O marido tinha 2 esposas, Penina, e ela não tinha filhos, e ela orou ao Senhor que se Deus lhe desse um filho, ele consagraria esse filho para Deus, para o serviço de Deus. Então, ele não teve Samuel por muito tempo. Quando Samuel desmamou, e ela o levou para o tabernáculo, onde estava Eli, o sacerdote. E Eli já estava em situação bastante decadente, no final da vida dele, e os 2 filhos deles não eram bons exemplos. E Ana, depois que desmamou a Samuel, o levou para Eli, para o tabernáculo, e ele nunca mais voltou para casa. Ele foi para lá. É como alguns pais aqui enviam o seu filho para o SEAP, depois não volta mais para casa, né? Eu soube que Varginha exportou muitos irmãos. Graças a Deus. Deus retribui, multiplicado, né? Então, daí Samuel foi para lá e começou a servir. Ele aprendeu rápido, ele amava a Deus, ele foi educado pela sua mãe e só fazia tudo direitinho. Ele servia no tabernáculo, ele mantinha as lâmpadas do candelabro acesas, ele mantinha o pão, a mesa dos pães da proposição em ordem, e ele mantinha o fogo aceso no altar do incenso do tabernáculo. E também o altar do holocausto, ele colocava lenha para que o fogo ardesse de manhã e de tarde. Daí quando Deus chamou, ele não sabia quem era. Daí ele foi correndo no quarto de Levi e falou: eis-me aqui, Senhor, tu me chamaste. Daí ele falou: não chamei não, volta para a cama. Ele foi para a cama, daqui a pouquinho ouviu de novo: Samuel, Samuel. Ele não gritou lá do quarto: que é, velho? Aqui perto ele fala assim, ó, como é que é? Clínica das Veias. Clínica das Veias. Puxa, que bom. Aqui tem uma Clínica das Veias aqui. E daí ele tinha um caráter bom, ele foi correndo, levantou de novo, pulou da cama, foi correndo até o quarto de Eli e falou: eis-me aqui. Ele falou: não chamei não. Mandou ele para a cama de novo. Aconteceu 3 vezes. Daí na 3ª vez, caiu a ficha para ele. Ele falou: é Deus que quer mudar já a liderança do povo. Meus dias estão chegando ao fim. Daí ele entendeu, falou para Samuel: Samuel, quando ouvir de novo essa voz, fala o seguinte: eis-me aqui, Senhor, o teu servo ouve. Daí pela 4ª vez, quando Deus chamou de novo, Samuel respondeu desse jeito. E foi pela 1ª vez que Deus lhe falou. E Deus lhe falou. E a vida dele mudou. Amém. Não só a vida dele mudou, como também mudou o destino do povo de Israel. Quando Deus chamar você, a sua vida muda. Amém. Quando Deus chama você, você nunca se cansa. Quando Deus chama você, por mais erradas que as coisas sejam, por mais mal compreendido que você seja, por mais que você seja atacado, caluniado, você nunca vai reclamar, nem murmurar. A sua vida vai mudar. E o seu ministério vai mudar a vida de muitas pessoas. Então, aqueles que estão aqui hoje à noite, que nunca foram chamados, peça ao Senhor chamar você. A sua vida vai mudar. O seu serviço vai mudar. Eu quero dizer para aqueles que já foram chamados: não confie demais no seu primeiro chamamento. Quando foi a última vez que Deus chamou você de novo? Foi 30 anos atrás? Quando foi a última vez que você ouviu Deus chamar você? Abraão, Deus não chamou ele só uma vez. Deus apareceu para ele em Ur dos Caldeus, depois ele foi para Arã, e ali ele parou e estacionou ali. Deus teve que aparecer de novo para ele. Daí o chamou, e ele saiu de lá, e Deus apareceu para ele várias vezes. Quando foi a última vez que o Deus da glória apareceu para você? Então nós que servimos o Senhor, precisamos pedir a Deus que nos chame, que renove o nosso chamamento. Que renove esse chamamento para conosco. Que o Deus da glória apareça para nós.
talvez muitos aqui estão servindo, mas estão cansados. Mas por amar a Deus, você continua a corrida. É como eu ilustrei certa vez lá na Estância Árvore da Vida, aqueles atletas que correm com a tocha no país que cedia as Olimpíadas. A tocha vem lá da Grécia, de Olimpo, daí passa por Atenas, daí chega na Suíça e daí vem para o país sede. E uns anos atrás, quando houve as Olimpíadas aqui no Brasil, chegou em Brasília e lá a pira olímpica, o fogo estava aceso. Daí passou para a primeira tocha em terra brasileira. Daí o primeiro atleta ou celebridade saiu correndo com a tocha. Milhares de celebridades e atletas correram pelo Brasil inteiro levando a chama olímpica. O objetivo não é correr mais rápido. O objetivo é chegar à próxima pessoa com a chama acesa. Talvez muitos de nós não estamos carregando a chama olímpica, nós estamos carregando a chama de Deus, a chama do Evangelho, a chama do Espírito, a chama de Deus. A maioria das pessoas, as suas chamas já se apagaram, as suas tochas estão fumegando. São pessoas que perderam a esperança, pessoas que perderam a alegria, pessoas que perderam o sentido da vida, não vêem um palmo adiante, não sabem para onde vão. É nossa responsabilidade levar o fogo de Deus para essas pessoas e reacender de novo a chama da esperança dessas pessoas. Mas talvez você e eu estejamos correndo muito bem, até correndo bem rápido. Mas eu quero que nós todos paremos por alguns instantes e demos uma olhada na nossa tocha. A sua tocha ainda está acesa ou você apenas está correndo? Eu tenho esse temor, sabe, irmãos? Está correndo bastante, está sempre em algum lugar, mas eu tenho medo que essa tocha talvez não esteja mais acesa. Então é uma coisa que a gente precisa ir diante do Senhor. A gente se cansa, a gente serve a igreja, a gente é fiel. Aqui nesta região sul de Minas, eu encontro os irmãos mais fiéis que tem. Vejo os irmãos que estão aqui 35 anos e ainda continuam aqui, sólidos. Isso é comovente. Mas nós precisamos olhar se a nossa tocha ainda está acesa. Eu quero também falar para aqueles que já estiveram na igreja um dia, mas por alguma razão, e Deus não condena, Deus não culpa, alguma razão, deixaram de correr a corrida espiritual. Foram embora da igreja, talvez hoje à noite, não sei. Deus sempre faz milagres, Deus sempre faz maravilhas. Talvez hoje à noite alguns estão aqui. Ou você é um cristão, você está aqui hoje à noite porque você quer ouvir uma palavra de esperança. Eu quero dizer para você, peça ao Deus, o Deus da glória, para aparecer para você de novo e chamar você de novo. Não desista tão fácil dessa corrida. Todos nós somos sujeitos a fraquezas. Todos nós somos sujeitos a situações. Se não fosse minha esposa, talvez já teria desistido. Teve um momento na minha vida que as coisas não estavam nada bem. Espiritualmente estava muito desencorajado pelas situações na obra do Senhor. Eu queria desistir. Não conseguia nem mais invocar o nome do Senhor. Ela foi quem perseverou e me recuperou. Não é vergonha reconhecer isso. Nós somos humanos. Deus é amor. Deus ama e Deus não vai desistir de você. Deus quer você. Deus não está preocupado com o que você fez ou faz. Deus está preocupado com a sua pessoa. O irmão Evandro falou conosco, acho que foi hoje de manhã, foi? Que aqui os irmãos estão mais preocupados em ser do que fazer. Não estão tão preocupados em fazer muita coisa. O importante é nós sermos felizes diante de Deus. Viver essa vida maravilhosa da igreja, nos prepararmos para a vinda do Senhor. E você sabe, né, irmãos, que o Senhor está voltando, né? O tempo está cada vez mais curto, o Senhor está voltando. Então nós devemos nos preparar. Então se alguém, por acaso,
parou de correr há algum tempo, ainda é tempo de voltar. Ainda é tempo de voltar. Ainda é tempo de pedir para Deus nos perdoar e acertar nossa relação com Deus, pedir para Ele aparecer para nós de novo e nos chamar outra vez. Só que dessa vez o chamamento vai ser mais forte. Mais forte. Deus nos chama, por quê? Porque Ele quer nos enviar. Ele tem uma necessidade hoje, Ele tem uma missão. Deus ama o homem. Deus não está preocupado com cadeiras. Deus não está preocupado com salões, embora nós precisamos de salões e encorajamos os irmãos a ter salões bonitos. Aqui esse salão é muito bonito, muito bonito. As flores, os enfeites, as paredes, tudo, ó, parece uma sala, né? Os irmãos têm que dar mais liberdade para as irmãs decorar mais este lugar, vai ficar mais bonito ainda. Vai ficar mais bonito ainda. E o que Deus quer são as pessoas. Deus ama o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Nós hoje estamos no que nós chamamos assim novo ciclo. A vida da igreja, olha, eu estou muito encorajado e empolgado. Eu tenho grandes expectativas sobre o que vai acontecer. Já está acontecendo, mas grandes coisas ainda estão por vir. Depois que o irmão Dong partiu, enquanto ele estava aqui, o Senhor, o Espírito, através dele, nos levou a experimentar vários ciclos da vida da igreja, ciclos de inovação, renovação. Agora que ele dorme no Senhor, então o Senhor está avançando através do Pedro, do Miguel, André, da minha pessoa. Deus está levando as igrejas com a cooperação de todos vocês, com as lideranças das diferentes regiões, e nós valorizamos muito os cooperadores aqui da região 6, têm sido sempre fiéis e absolutos pelo Senhor, e nós realmente amamos o Senhor e a sua palavra. Então, nós precisamos nos dar conta, e hoje à noite eu queria falar um pouco sobre isso para vocês, de que a vida da igreja está avançando. Mas hoje nós temos um pequeno problema, é que nessas últimas décadas, no começo houve um crescimento muito forte, mas depois nós estacionamos. Nesses últimos anos, últimas décadas, o crescimento não foi muito forte. Nós perdemos pessoas pelas coisas que aconteceram no nosso meio, que trouxe bastante desânimo, mas graças ao Senhor já estamos nos recuperando, retomando o fôlego outra vez, e o Senhor está avançando. Mas tem algumas coisas que nós precisamos mudar. Estamos no chamado novo ciclo. Você sabe, irmãos, eu gosto de usar ilustrações. A igreja não é uma empresa, a igreja não é uma coisa secular, mas os exemplos que nós vemos no mundo, e o Senhor Jesus usou muitos exemplos no mundo da época dele, para ilustrar certas coisas. Hoje nós precisamos nos atualizar. A palavra de Deus jamais muda. Jamais muda. Nós não podemos mudar nenhuma vírgula, nenhum tio. Mas a maneira de aplicar a palavra de Deus, a maneira de conversar com as pessoas, tem de mudar. Porque as pessoas hoje mudaram. Vocês mudaram. Quando eu vim aqui 30 anos atrás, vocês eram bem diferentes. Não estou falando da idade. Estou falando do nosso padrão de vida. Padrão de vida. Os seus hábitos alimentares mudaram ou não mudaram nesses últimos 30 anos? Mudaram muito, muito. Os carros mudaram. Eu vi a van da igreja em Varginha. Eu pequei quando vi aquela van. Eu cobicei. Mudaram. Os irmãos querem conforto. As roupas de vocês mudaram. Os carros mudaram. Todos os carros têm ar-condicionado hoje. Tem que ter Bluetooth. Tem que ter, como é que é? Multimídia. Automático, um monte de coisas. Mudaram. Eu vou dar como exemplo para vocês, por exemplo, empresas como
Kodak. Quem já teve uma câmera Kodak? Os dinossauros tiveram. Cadê Kodak hoje? Faliu! Eles não se atualizaram. Não se atualizaram. O precursor dos celulares modernos, BlackBerry, não existe mais. Eles foram os inventores do teclado do celular. Não existe mais. Não inovaram. Xerox também não tem mais. Muitas empresas. Varig não tem mais, Panam não tem mais, etc, etc. Blockbuster. Quem conhece o Blockbuster? Alugava VHS, alugava DVDs. Hoje, Netflix desbancou Blockbuster. Videolocadoras. Você sabia que Netflix ofereceu se vender para Blockbuster? Blockbuster deu risada. Hoje o Blockbuster não existe mais, Netflix continua. Medicina. A medicina básica não mudou nada. Quem é médico sabe disso. Os princípios da medicina são os mesmos. Claro, com o tempo se descobrem novas coisas, mas a medicina básica não mudou nada. O que mudou é a aplicação da medicina. Um século atrás, quando alguém tinha um problema do estômago, tinha que abrir a barriga para ver o negócio da gastrite, úlcera. Hoje, o que você faz? Endoscopia. Se quer operar um negócio no fígado, é laparoscopia. Não tem que abrir. A medicina é a mesma, mas a maneira de aplicar a medicina mudou. Antigamente, quando se pregava o evangelho, falava para as pessoas: vocês têm que crer no Senhor Jesus. Se não crer no Senhor Jesus, vai descer fogo e enxofre dos céus e vai consumi-los no inferno. E as pessoas se agarravam às colunas para não cair no inferno, e se ajoelhavam e pediam perdão e confessavam os pecados. Era assim naquela época. Hoje, se você falar isso, as pessoas vão se levantar, os convidados vão se levantar, vão sair, na saída vão dizer: você vai para o inferno. Não é assim mais. Até mesmo a nossa maneira de pregar o evangelho, nós, em décadas passadas, saímos para bater as portas. Hoje, por causa da sociedade, do estado em que está, não tem como bater mais as portas. Ninguém mais abre as portas, por medo de assalto. E tem um monte de condomínios que não deixam você entrar. Então hoje o que a gente está fazendo? O Senhor nos deu uma nova versão do evangelismo dinâmico, a comportagem dinâmica. Nós pregamos o evangelho nas ruas, orando com as pessoas. E estamos salvando multidões. Multidões. Vocês mesmo aqui em Varginha, aqui na região sul de Minas, os irmãos estão promovendo forte. Vocês estão saindo, não são só os comportores que saem, a igreja está saindo. Em Fortaleza, eu soube que no mês passado, eu estive lá, eu vi o testemunho deles, 130 irmãos saíram para as ruas para orar pelas pessoas. E um casal da igreja estava com um problema de casamento. Como na igreja não estava havendo nenhum curso, nenhuma coisa para ajudar naquele momento, eles foram lá por uma igreja evangélica bem conhecida, e lá havia um curso para casais, e eles foram lá fazer esse curso, e lá no curso encontraram um casal que tinha certa posição naquela igreja evangélica, e eles falaram da igreja para eles. O casal não estava bem, mas falaram da igreja para eles. Resumo da história: o outro casal quis conhecer a vida da igreja, ele veio para a vida da igreja e ficou. E o casal está bem hoje na vida da igreja. O evangelho curou o casal. E esse casal, quando também saiu para pregar o evangelho, para orar nas ruas com os 130 irmãos, ficaram fascinados, apaixonados. E daí, a esposa não ouviu a mensagem do Pedro Dong, que falou, aquela camiseta que diz assim: posso orar por você? Não use no seu dia a dia. Use só quando você sair para a rua para orar pelas pessoas. A irmã não ouviu e foi para o supermercado com o marido, com a camiseta. Você acha que ela conseguiu comprar alguma coisa? Ela teve que orar por 8 pessoas. Quando eu estive no mês passado em Fortaleza, eu fiz questão de conhecer esse casal. E ela falou para mim: irmão Ezra, é com isso que eu sonhei a minha vida toda. Agora eu encontrei a minha missão.
Quem conhece a Shana Dong, filha do Pedro Dong? Ela também saiu com as equipes da igreja para orar na rua pelas pessoas. E ela levou a filha dela, a Lulu, de 8 anos. E ela acompanhou a Lulu e ela deixou a Lulu oferecer oração pelas pessoas. E elas do lado acompanhando. As pessoas choravam. Eu posso orar por você? E as pessoas, sim. Daí ela orava e as pessoas choravam. Daí ela oferecia um livro. Esse livro vai ajudar você. E as pessoas compravam o livro. E ela escreveu no começo do testemunho: mas eu não tenho tempo para Deus. Daí ela escreveu: foi só 1 hora. E que hora? Daí quando terminou, daí a Shana perguntou para a Lulu: o que você achou? Ela falou: mãe, estou tão cansada, mas estou tão feliz. Eu vou dizer uma coisa: a melhor vacina para os nossos crianças, pré-adolescentes, é levá-los para pregar o evangelho. Aleluia. Minha esposa e eu, quando nossos filhos eram pequenos, nós enchíamos a van e saímos no plano da expansão. Viajávamos 6, 7 horas para chegar lá no oeste do estado de São Paulo, numa cidade chamada Narandiba, para lá de Presidente Prudente, para pregar o evangelho, pisar nas cidades. Nossos filhos hoje estão todos servindo o Senhor. É a melhor vacina. Eu posso até dizer para vocês, muito provavelmente, eles não vão ter nenhuma crise na adolescência. Pode ter conflitos, mas não vão ter crises. Porque sabem bem a sua identidade e a sua missão. O Evangelho nos salva. O Evangelho nos salva. Esse evangelismo dinâmico veio para revolucionar e ficar. Em Sumaré, as irmãs, 2 irmãs, líderes do Ministério das Mulheres, das irmãs, em Sumaré, nós tivemos no dia 1º de maio, a nossa 5ª conferência de irmãs, com 1.400 irmãs, em Campinas. Foi algo assim tremendo. Depois dessa 5ª conferência, finalmente as nossas irmãs decolaram. Levou 5 anos para preparar os irmãos varões, mudar a cabeça dos irmãos varões para não ficar controlando, abafando as irmãs. As irmãs hoje não são mais só auxiliadoras, elas são cooperadoras nossas. A irmã só não pode ser presbítera, o resto pode tudo. E a irmã na pregação não pode pregar na igreja para todos, pregar para varões, mas as irmãs podem fazer o trabalho no meio das mulheres. E está havendo eventos em todos os lugares, todo lugar. Daí em Sumaré, as irmãs decidiram um sábado de manhã sair para fazer a comportagem dinâmica. Elas arrumaram tudo, oraram 6 dias seguidos, 24 horas, oraram, um relógio de oração. Daí prepararam tudo e os varões parados ali. Daí quando os varões descobriram que as irmãs iam sair, claro, as irmãs pediram autorização. No dia de sair, os varões falaram: a gente pode ir junto? Foram juntos e foram muito abençoados. Em meia hora acabou todos os jornais e acabaram todos os livros. Daí o que eles faziam? Uma faixa enorme cruzando a avenida principal ali, diante daquele posto Ipiranga que tem quando a gente sai da estância lá para Sumaré. Ali montaram uma tenda. E toda vez que o sinal fechava, aquela faixa cruzava a avenida. E as pessoas dentro do carro abaixavam a cabeça, e os irmãos passavam nos corredores para orar pelas pessoas. Aquilo foi fantástico. E uma irmã tímida, enferrujada. Ela falou: eu também vou sair. A adesão foi praticamente 100%. E essa irmã falou: eu vou junto com as irmãs, mas não vou falar, não vou orar. Eu estou enferrujada. Eu só vou lá para estar com as irmãs. E ela foi. Mas chegou uma hora, ela teve que ir para o banheiro. E daí foi lá, falou com a dona do posto. E a dona do posto: você sabe como é que é, né? Tem aquele chaveirão. Para você usar o banheiro, tem que devolver a chave. Daí deu um chaveirão para ela. Ela levou o chaveirão, foi para o banheiro. E quando voltou, a dona olhou para a camiseta dela: posso orar por você? Eu quero que você ore por mim. Ela falou: não, eu não. Irmã, essa senhora quer oração. A irmã falou: eu estou ocupada aqui, se vire aí. Daí ela falou: eu sinto muito, não vou poder orar por você porque aquela irmã está ocupada. A dona catou ela e disse: você mesmo vai orar por mim. E puxou ela dentro da sala. E ela orou. Quando orou, desentupiu. A rolha saiu. Ela ficou feliz e a dona chorou.
e deu o endereço, tudo para ser visitada. Daí quando essa irmã saiu, ela já estava com coragem. Daí viu um jovem sentado lá. Não é tão jovem assim, um homem sentado lá. Daí ele falou, posso orar por você? Ele falou, pode. Daí ele tinha uma bolsa. Daí quando a irmã sentou lá, ele puxou a bolsa para o outro lado. Estava com medo que a irmã visse a bolsa. Daí ela orou por ele. E quando terminou, ele falou assim, bastante comovido, você hoje me salvou de cometer uma besteira. Daí ele abriu a bolsa, tinha um revólver dentro. Ele falou, está vendo aquele homem lá que está lavando o carro? Eu pedi para lavar junto com ele para ganhar um dinheirinho. Ele não me deixou. Então fiquei com raiva, fui para casa, peguei o revólver e cheguei aqui para matar ele. Aquela oração salvou a vida daquele homem e preveniu um assassinato em Sumaré. O que eu quero dizer é o seguinte, irmãos. Chega, basta o momento de a igreja ficar escondido. A igreja é o candelabro que deve estar no topo do monte para iluminar a cidade. A igreja tem que causar impacto na sociedade. Quando nós saturarmos a cidade com o evangelho, o índice de criminalidade vai diminuir. Dependência química vai cair. A igreja precisa, não pode mais ficar de braços cruzados assistindo com passividade as coisas acontecendo. Nós recebemos o evangelho do reino. Nós precisamos cumprir o nosso papel. Aqui neste mundo em que Deus nos colocou. A igreja precisa se levantar. A mesma coisa aconteceu lá no Paraná. Na entrada da farmácia, um jovem estava entrando para assaltar a farmácia. O irmão não sabia. Daí foi pedir para ele permissão para orar por ele. Posso orar por você? Ele ficou nervoso. Por que você quer orar por mim? O que eu fiz? Você sabe de alguma coisa? O irmão não sabia de nada. Falou, não, está aqui, ó, camiseta. Posso orar por você? Só quero orar por você. Depois que ele orou, o rapaz chorando, abriu a bolsa, tinha um revólver. Ele ia assaltar a farmácia. Mesma coisa. Casamentos foram restaurados. A esposa comprou o livro, foi para casa, leu, chorou. Daí foi chamar o marido que tinha deixado ela. Deu o livro para ele ler, ele leu e os dois estão juntos de novo. E muitos estão reunindo na igreja hoje. No passado, muitos comportores conseguiam colocar um monte de livros, mas poucos se reuniam. Praticamente ninguém. Hoje, a taxa de irmãos que estão reunindo é bastante alta. Isso é a comportagem dinâmica, o evangelismo dinâmico. Ou seja, Deus quer nos enviar. E cada um de vocês precisa saber que você é um membro do corpo de Cristo. E cada membro tem a sua função. Nós não vamos cair no mesmo erro do passado de falar que todos nós temos que fazer de tudo. Não, cada um tem a sua função. Nem todos vão sair para a rua para orar pelas pessoas. Alguns vão apacentar as pessoas ganhas. Alguns vão visitar. Alguns vão preparar um lanche. Alguns vão visitá-lo nas suas casas. Alguns vão abrir as casas para os grupos familiares. Cada um na sua função. E cada um feliz naquilo que faz. Então, o versículo que nós lemos em Mateus, nós vamos falar daqui a pouquinho. Eu quero ler para vocês agora Mateus capítulo 3, versículo 2. Mateus capítulo 3, versículo 2. Aqui fala, eu vou ler um também. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos. Mas não é só arrependei-vos. Arrependei-vos diante de uma situação. Arrependei-vos, essa palavra, essa frase, essa ordem está num contexto. É que o reino dos céus estava próximo. Algo estava mudando. Deus estava mudando a situação. Deus estava acabando com o Antigo Testamento. Deus estava mudando de dispensação. Deus estava introduzindo um novo ciclo, uma nova era. A era da lei estava acabando, estava entrando a era da graça. Deus já não tinha esperança com a antiga dispensação. Com aquele povo judeu que Deus resgatou do cativeiro, levou de volta para Jerusalém, eles reconstruíram o templo, reconstruíram Jerusalém e durou por pouco tempo.
Depois o povo se desviou de novo e Deus abandonou o povo de Israel. Por 400 anos Deus ficou em silêncio. É o chamado período intertestamentário. Deus ficou em silêncio até que um dia Deus decidiu, chegou a hora, e Deus se tornou um homem. Deus se encarnou e Jesus Cristo veio para a terra. Mas Deus teve de mandar um precursor para preparar o caminho para o Senhor. E esse precursor foi João Batista, que estava pregando: arrependei-vos. Quando a gente fala de arrepender, a gente pensa em quê? Pensa em arrepender-se do pecado, a gente chorar, a gente se lamentar. Tem esse significado também. Quem está em pecado precisa se arrepender, precisa pedir perdão para Deus e mudar a sua vida. Quem comete erro também precisa se arrepender. Mas no contexto em que está Mateus capítulo 3, versículos 1 e 2, nesse contexto de mudança de era, Deus querendo fazer algo novo, a palavra arrepender-se é melhor entendida quando nós estudamos sua etimologia, a origem da palavra. A palavra grega para arrepender-se é metanoia. Meta significa mudança, noia significa mente. Resumindo, usando termos populares, quer dizer, mudar sua cabeça, mudar sua maneira de pensar. Por que esse país, o grande país do Brasil, está difícil de avançar? Porque quem está na liderança desse país político não muda a sua cabeça. E o povo também não muda a sua cabeça. Fica pensando, aceitando essas coisas. Nós precisamos mudar. É uma revolução. O Brasil tem tudo para dar certo. E eu creio que vai dar certo. Por causa da igreja vai dar certo. Deus vai abençoar o Brasil muito mais. Mas tem que mudar. Ninguém imaginaria, ninguém creria que a cortina de ferro iria cair, que a União poderosa, a União Soviética iria cair um dia. Não tinha como entrar lá. Daí o que foi feito? Foi mandado mensagens da democracia. E algumas entravam. E foi mudando a cabeça do povo lá, mudando a cabeça, até que um dia o Gorbachev viu que não tem mais jeito. Teve que liberar vários países. E a União Soviética caiu. Não adianta, queridos irmãos, querer mudar as coisas por fora. Não é técnica, não é metodologia. A vida da igreja agora vai ser assim, assado, as coisas vão melhorar. Não, se nós não mudarmos a nossa cabeça, não vai mudar nada. O que a Bíblia fala? Não vos conformeis com este século. Romanos 12:2 fala. Século aqui é aion. Não é cosmos, não é o mundo. É o aspecto moderno do mundo, o aspecto atual do mundo, que domina a mente das pessoas e que faz com que as pessoas sejam massificadas, as pessoas sejam moldadas pelo molde deste mundo. Então isso é o mundo. Não, irmãos, cuidado, quando fala de mundo, é o mundo de uma maneira geral. É um mundo secular, é um mundo religioso também. Sem querer, talvez, nós tenhamos sido moldados à tradição da vida da igreja. E nós não queremos mudar mais. É desse jeito. A nossa igreja aqui é 15 irmãos e vai ser desse jeito até a volta do Senhor. Nós estamos moldados, estamos conformados. Nós não podemos ser conformistas. Não vos conformeis com este século. Irmãos das lideranças das igrejas do sul de Minas, não se conformem com a situação da igreja de hoje. Mude a sua cabeça, você vai ver, os milagres vão acontecer. Uma igreja que está com 15, daqui a 2 anos eu vou profetizar, pode estar com 200 irmãos. E a igreja de Varginha, eu tenho um sonho, vai estar com 1000 irmãos. Nós estamos moldados, irmãos, que na vida da igreja não pode passar de 1000 irmãos, que nós vamos sempre ser uma pequena igreja, nós somos o pequeno rebanho. Não, irmãos, nós não podemos nos conformar com este século. A Bíblia fala, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa mente é poderosa. A mente colocada na carne é morte, mas a mente colocada no Espírito é vida e paz. Nós temos que crer que você vai ser usado por Deus para fazer a mudança. Mas você tem que ser o primeiro a mudar. O seu coração já está preparado, eu tenho certeza disso.
é a nossa mente que é o problema. Deus quer mudar o seu casamento, quer mudar a sua vida familiar, quer mudar a relação de você, sua com seus filhos, e quer mudar a sua situação profissional. Deus quer te abençoar e Deus vai mudar a situação da igreja também. Deus quer abençoar a igreja. E que a Bíblia fala em Efésios capítulo 3, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Não é só um pouquinho mais. Infinitamente mais do que tudo quanto pedimos. Acabou? Não, pensamos. Então, irmãos, aproveitem. Deus prometeu, vamos aproveitar. Vamos pensar grande. Quando pensar na sua igreja, pare de pensar naqueles 15 irmãos, naquele número de cadeiras. Pense em você ter colocado 50 cadeiras que já lotou o local e as pessoas saindo pela janela. Imaginem isso. Quando pensar no seu grupo familiar, não pense naqueles mesmos 12 ou 13 estão lá já faz 15 anos. Você tem que pensar, já vão chegar a 18, a 20, não dá mais, não cabe mais, você tem que multiplicar agora. E a cada 4, 6 meses, os grupos familiares, as células vão se multiplicar. E Deus vai usar você para isso. E nós precisamos de mais líderes. Precisamos de mais gente que se apresente. Senhor, eis-me aqui, faça de mim um líder. Não com ambição, mas um líder para conduzir o teu povo. Um líder para conduzir as pessoas. Que pessoas são essas? Essas pessoas são aquelas que Moisés falou em Números capítulo 27. Versículo 12. Depois disse o Senhor a Moisés: sobe a este monte Abarim e vê a terra que dê aos filhos de Israel. E tendo-a visto, serás recolhido também ao teu povo, assim como foi teu irmão Arão. Porquanto no deserto de Zim, na contenda da congregação, fostes rebeldes ao meu mandado, de me santificar nas águas diante dos seus filhos. São estas águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim. Talvez o que eu vou falar agora seja desnecessário, porque eu sinto aqui uma tremenda unanimidade, e unidade, e obediência ao ministério do Senhor. Isso é muito encorajador, mas mesmo assim vou falar. Eu peço a vocês que orem pelos seus líderes. Ser líder não é fácil. Moisés foi um líder, tremendo líder. Ele foi preparado por Deus por 80 anos, para liderar o povo por 40. Em algumas ocasiões, pela desobediência e rebeldia do povo, Deus ameaçou acabar com o povo, apagar o povo dessa terra, e fazer de Moisés uma grande nação. Moisés se jogou no chão, fala: Deus, o que você está falando? O que os povos aí vão dizer? Que Deus não conseguiu levá-los ao Egito, até a boa terra de Canaã, e acabou com eles no deserto? Deus, arrependa-se. E Deus fala: eu me arrependo. Deus voltou atrás, ele se arrependeu. E a Bíblia fala: Deus se arrependeu de ter pensado nisso. Mas numa ocasião, o povo pediu água. E Deus ficou bravo, porque o povo foi rebelde, e Moisés orou pelo povo. Daí Deus falou: então faz o seguinte, pega a sua vara, tem uma pedra lá, uma rocha, uma pedra, se bate na pedra, e a pedra vai se fender, vai rachar e vai sair água da pedra. 1 Coríntios capítulo 10, nós entendemos o que é essa pedra. A Bíblia fala em 1 Coríntios 10, e havia uma pedra espiritual que o seguia, e essa pedra era Cristo. Não fala essa pedra simboliza Cristo, fala que a pedra era Cristo. Então amanhã, eu quero dar uma dica para vocês. Amanhã na segunda-feira, quando você for para o seu trabalho, pegue Deus desprevenido. Caminha na rua tranquila, assim, de repente, vira rapidinho assim. Pega Deus desprevenido, você vai ver uma pedra atrás de você. Tem uma pedra seguindo você. Mas tem que ser rápido, viu? Deus é rápido, não fica caminhando, sobeando. Vira assim, você vê uma pedra, e a pedra o seguia, e essa pedra era Cristo. Essa pedra o seguia para quê? Por que essa pedra está seguindo você? Para dar água para você durante o dia, para suprir você do Espírito. A gente encontra situações emergenciais, você invoca o nome do Senhor e da pedra jorra água.
para suprir você. Bom, daí essa pedra representa Cristo, que foi ferido por Deus na cruz. Deus o feriu com a vara. O castigo que era para nós foi para Cristo. Ele foi ferido por nós. E dele saiu sangue e água. Daí isso passou uma vez, tranquilo. Daí na segunda vez, eles pediram água de novo, mas foram rebeldes de novo. E Moisés ficou bravo. Esse povo não tem jeito. Daí esse povo foi falar para Deus: eles estão pedindo água de novo. Deus falou: ué, Deus era mineiro, dá água para eles, uai. Eu até posso imaginar, dá água para eles, uai. Pega esse trem e fala para a rocha. Só que Deus falou: pega esse trem, essa vara, mas não bata na rocha de novo. Fale a rocha. Ou seja, Cristo não pode ser crucificado duas vezes. Hoje, quando a gente precisa de água, a gente não precisa mais crucificar Jesus. Você só precisa invocar o nome do Senhor. Você só precisa pedir. Daí Moisés foi lá. Foi lá, quando viu a pedra, ele falou: vocês querem água? Vocês vão ganhar água. Eita, mineiros rebeldes. Daí Moisés pegou a pedra: querem água? Aqui vai água! Pá! E bateu na rocha. E saiu água. Mas bateu com raiva. E Moisés violou o princípio de Deus. Ele não glorificou a Deus diante do povo. Representou mal a Deus. Por isso que eu peço para vocês orar pelos líderes. Porque os líderes podem ter paciência, mas numa dessas pode perder a paciência. Os líderes também têm carne. Também são vulneráveis. Também têm suas fraquezas. Aguenta uma, aguenta, daí ouve críticas, ouve mal entendidos, ouve isso e aquilo. Chega um momento que ele estoura, não consegue mais aguentar e fala umas barbaridades e ofende a Deus. Você pode até entrar no reino, mas o líder não vai entrar mais. Então, por favor, poupem seus líderes, orem por eles. Orem por eles, amem seus líderes, valorizem seus líderes. E claro, nós temos que aprender a não perder a paciência e ter muito temor do Senhor naquilo que fazemos. Mas a nossa liberdade é muito mais restrita que a dos irmãos em geral. Num triângulo, formação triangular de um rebanho, a ovelha que está aqui na base pode correr para cá e para lá e Deus dá liberdade. Mas quem está na ponta ali, sai um pouquinho, já vem a vara. Eu já experimentei isso. E a vara é forte. Bom, continuando. Então, versículo 15. Então disse Moisés ao Senhor: o Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles e que entre adiante deles, e que os faça sair e que os faça entrar. Eu não vou comentar sobre isso, vou comentar só a última frase. Para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Moisés tinha medo que um dia chegaria a situação em que as ovelhas do Senhor não teriam pastor. E isso sucedeu mais tarde, no tempo dos juízes. Vamos pular agora 1500 anos, vamos lá para frente, vamos para Mateus capítulo 9, que nós lemos antes da mensagem. Mateus 9, versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, e Jesus fazia 3 coisas: ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Hoje, nós precisamos fazer essas 3 coisas na igreja. Vamos todos cooperar juntos para que essas 3 coisas aconteçam na igreja. Por anos e anos nós temos sido muito bons nos primeiros 2. Na igreja nós temos o melhor ensinamento. Nós temos ensinado nas reuniões. O segundo item, nós temos pregado o evangelho do reino. Mas o terceiro, nós estamos agora corrigindo isso agora. O terceiro é curar as pessoas. As pessoas precisam de cura. A pessoa que entra por aquela porta quer ser curada.
E eu vou dizer uma coisa, muitos de nós aqui estamos precisando de cura. Situações pessoais, situações de enfermidade física, precisamos ser curados fisicamente. Situações emocionais, depressão, síndrome do pânico, ansiedade, perda de entes queridos. Tem irmãos e irmãs que não conseguem superar a perda de pais, perda de filhos. Não consegue, por acidentes ou por doenças. É difícil. Minha esposa e eu tivemos a experiência de perder uma filha com 8 anos de idade. Pela graça de Deus conseguimos superar, mas toda vez que eu penso nela hoje eu choro. A tristeza nunca vai sair, mas nós aceitamos o que Deus fez. Tem irmãos que estão magoados, não conseguem perdoar. Isso é um grande sofrimento. Tem irmãos que servem a Deus, mas o amor já foi embora há muito tempo. E a pior coisa é servir a Deus sem amor. Se um dia o amor de Deus sair de mim, eu vou pedir a Deus que tire minha vida. Porque eu não consigo servir sem o amor de Deus. Precisamos amar as pessoas. Precisamos amar os irmãos. Precisamos amar o nosso próximo. Hoje eu entendo as pessoas que têm depressão. Eu não entendia antes. 30 anos atrás, 25 anos atrás, não entendia. Até que a depressão atingiu membros da minha família. Hoje eu entendo. Hoje eu sou mais, como é que fala? Compreensivo. Eu sinto empatia com essas pessoas. Não estamos aqui para julgar ninguém. Quem é nós? Quem somos nós para julgar? As pessoas hoje, olha, leiam só o que o versículo 36 fala. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Hoje, na sociedade, as pessoas que estão na rua aparentam estar bem. Podem estar bem vestidas, andando rápido na rua. Daí vem você e fala assim, posso orar por você? Não, não tenho tempo. Daqui a pouco para. O quê? Orar por mim? Eu preciso. E já volta. E você ora, a pessoa se derrama em pranto. Chora. Situações de doenças, situações familiares, situações emocionais. Então, hoje na igreja, o ambiente que nós temos aqui, todos nós participamos. Nós somos os canais através dos quais o amor de Deus flui. Nós oramos para que a cura de Deus ocorra em cada um de nós. Mas a cura não é o fim. A cura é o meio para que nós possamos servir a Deus e levar o evangelho de Deus para as pessoas. Porque o que Deus quer é salvar as pessoas. Somos apenas canais. Está falhando, hein? Nós somos os canais, os vasos que Deus usa. E como nós somos humanos, nós somos vulneráveis aos ataques do inimigo de Deus. Então nós precisamos ser curados. Por causa do tempo, amanhã eu vou falar mais um pouco sobre isso. Hoje à noite, eu quero dizer para vocês aqui, que se você está aqui, e você tem alguma necessidade, não sinta vergonha disso. Deus quer curar você hoje à noite. Você pode até estar na igreja há tempo, mas ainda Deus, você sabe, Deus quer curar você. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não é vergonha reconhecer diante de Deus, Deus, eu preciso ser curado. Eu estou doente emocionalmente, eu estou fragilizado espiritualmente, eu tenho essa doença física, eu preciso ser curado. Eu repito, a cura não é como existe hoje por aí, uma cura só por causa da cura. A cura é para fazer de você uma pessoa útil para Deus, para você poder cumprir a sua missão. Nós somos soldados
Nós somos soldados na frente de batalha. E muitas vezes recebemos ferimentos. Daí somos levados. O microfone. Tá. Os soldados são feridos na frente de batalha, daí eles precisam ir para o hospital de base, hospital militar, para ser curados. As pessoas hoje são como ovelhas, aflitas e exaustas, como ovelhas que não tem pastor. Então, isso foi no tempo de Jesus. Você pergunta, como não tinha pastor? Não havia o sumo sacerdote? Havia. Mas ele não era pastor. Ele não estava nem aí pelo povo. Ficava lá, naquele luxo dele, com aquelas roupas, com aquelas comidas dele, lá no templo. Não se preocupava com o povo. Não havia os principais sacerdotes? Havia. Mas eles não eram pastores. Não havia os levitas? Havia, mas eles não eram pastores. Não havia os escribas? Havia, mas não eram pastores. E os fariseus? Muito menos. E Jesus, quando falou a história do bom samaritano, ele ilustrou muito bem isso. Aquele homem, que é o centro da história, saiu de Jerusalém para ir a Jericó, e no meio do caminho foi assaltado. Foi ferido, deixado meio morto no meio do caminho, seminu ali. Daí passou um sacerdote que deveria socorrê-lo, o viu de longe e foi embora. Daí veio um levita, o viu de longe, foi embora. Daí veio um samaritano, desprezado pelos judeus. Esse samaritano representa o Senhor Jesus. Ele se aproximou daquele homem, fez curativos nele, o colocou sobre seu animal e o levou para a hospedaria, que representa a igreja. E ali ele foi cuidado. Talvez você hoje à noite seja essa pessoa que está há algum tempo já à beira do caminho, você sente que ninguém veio socorrer você. Saiba que hoje à noite o Senhor Jesus está vindo até você. Amém. E nós, irmãos, precisamos ser sensíveis. Deve haver muitos irmãos aí fora. Essas pessoas podem ser cristãs e podem ser incrédulas. Podem ser nossos familiares. Apesar de aparentar dureza. Eu não quero ouvir de Jesus, não quero saber. Mas lá dentro eles estão clamando por socorro. Nós não podemos simplesmente aceitar um não como resposta. Nós temos que ver a sua verdadeira condição. Elas estão decaídas ali, precisam ser socorridos. Tem irmãos que deixaram de reunir. Tem vergonha de voltar. Alguém precisa ir lá socorrê-los. A igreja não é um lugar, e eu peço perdão a Deus por isso, e hoje à noite, aqui em Varginha, eu peço perdão se eu transmiti alguma ideia errada para vocês no passado. Até ontem à noite, no jantar do casamento, eu tive que ouvir a história de que 2 irmãos chegaram na estância nos anos, que ano que foi aquilo? 80 e pouco, 88, acho 87, 86, quando recém tinha voltado dos Estados Unidos. Eles chegaram na estância, eu já estava morando lá. Estava recém começando a cuidar da conferência, essas coisas. Daí chegaram lá, daí formaram, já tinham chegado de madrugada, acho que 1 da madrugada, e eu era o responsável por cuidar da estância, hospedagem, tudo. Daí eles falaram, vamos lá na casa do Esdra. Daí falaram, não. De madrugada não acorda, o Esdra, ele fica bravo. Daí os irmãos foram lá mesmo assim. Eu creio que naquele tempo morava na casinha de madeira lá. Daí o irmão foi até, ele falou assim, ele ilustrou desse jeito, falou assim, ó, irmão Esdra. Eu fiquei curioso, eu perguntei, escuta, e eu acordei e falei, não. Daí a gente foi dormir lá na guarita. Mas eu confesso que naqueles anos eu transmiti uma ideia muito errada para a igreja. Eu achava que na igreja só tinha lugar para fortes, para os sãos.
É por isso que aqui, graças a Deus, as filas da frente estão todas tomadas. Em muitos lugares, ninguém tem coragem de sentar na frente. Porque eu traumatizei esses irmãos. Exigia que eles liberassem o espírito. Porque para mim, quem estava na igreja tem que ser forte. A igreja dos vencedores. A igreja do filho varão. Então eu peço perdão se eu transmitir essa ideia. A igreja é uma família. Tem fortes e tem doentes. Numa família tem nenês. Numa fuga, numa situação de guerra, numa situação emergencial, numa calamidade natural, terremoto, coisas assim, ninguém deixa os nenês para trás. As mães carregam os seus nenês. Não é verdade? E fogem juntos, andam juntos. Eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. Hoje eu me dou conta que alguns irmãos na igreja nunca vão se levantar para falar nenhuma palavra. Nunca vão se levantar para dar um testemunho. Na igreja nós temos toda classe de pessoas. Mas Deus colocou esses irmãos na igreja. Deus colocou você na igreja. Eu exigia que os irmãos fossem fortes e liberassem o espírito. Eu não tolerava que o irmão cochilasse aqui na fila da frente. Ainda mais quando eu estava ministrando a palavra. Quando o irmão cochilava, irmão, acorda! Que vergonha! Hoje não. Hoje eu falo para os irmãos, se você estiver cansado, venha dormir no local e senta na fila da frente. O teu ronco me encoraja. Não, falando sério, porque eu vejo um irmão que levanta às 4 da manhã, vai trabalhar, pega o ônibus, pega 2 ônibus, pega no batente, trabalha o dia inteiro, duro, trabalho braçal, sai às 6, pega 2 ônibus, chega em casa um pouco atrasado, está cansado, quer descansar, mas ele fala, eu vou para a reunião. Ele é um herói. Então vem sentar na frente e tenha bons sonhos aqui na frente. E eu vou dizer uma coisa, o sono no local é o mais doce. E você cochilando aqui na frente, pescando aqui na frente, você me encoraja. Eu vejo alguém que se negou e ama o Senhor. Então está autorizado. Liberei geral. Para os irmãos que se sentem fracos, eu vou dizer uma coisa, você está incluído. Não se sinta excluído. Eu sou fraco. Não se sinta excluído. Deus incluiu você. Eu vou dizer uma coisa para você. Para irmãs e para irmãos que se sentem fracos, talvez se sintam rejeitados, se sentem excluídos, porque não conseguem ser forte como tal irmão, tal irmã. Você sempre senta atrás ou senta num cantinho. Não faça mais isso. Deus te ama, nós te amamos e você está incluído. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós vamos fazer tudo para você entrar no reino. Mesmo que você não consiga correr para entrar, nós vamos carregar você nas costas e levar você para entrar no reino. Nós vamos entrar juntos. Nós não vamos abandonar você. Tem uma música muito famosa. Eu não me lembro se é nos 70, nos anos 80. O Pedro Dong até compartilhou sobre essa música. Eu quando eu vi a história, fiquei muito tocado. Eu guardei no meu celular. Sobre a origem dessa música, tem várias histórias, mas a história é mais ou menos a mesma. Mas eu vou contar a versão da Guerra de Vietnã. Viram lá uma criança carregando outro, bem maior que ele, carregando nas costas, fugindo dos bombardeios. Daí o jornalista viu. E ele ficou admirado, como uma criancinha daquele tamanho conseguia carregar uma pessoa muito maior do que ela. Daí se aproximou e falou, escuta, como é que você consegue? Não é pesado para você?
Daí ele respondeu em inglês. Essa é a versão inglesa da história. He ain't heavy. He's my brother. Ou seja, ele não é pesado. Ele é meu irmão. Nenhum de vocês é pesado para nós. Porque você é meu irmão. Nós vamos carregar você até entrar no reino. Se precisar de 2 ou 3 para carregar, nós vamos carregar de 2 e 3. Mas nós vamos entrar no reino juntos. Deus ama você. E Deus quer curar você. Deus precisa de você. E nós precisamos de você. Amanhã eu vou continuar. Hoje à noite eu pensei que ia dar tempo para falar de algo da física quântica para vocês. Da teoria da relatividade geral de Einstein e da teoria da física quântica. Eu ia apresentar um conceito revolucionário. Eu gosto de usar situações da natureza para ilustrar o amor de Deus por nós. Mas vai ficar para amanhã. Então não percam o próximo capítulo. Amanhã às 9 horas, neste mesmo canal. O Senhor se compadece de nós. O Deus que nos ama, hoje Ele é um homem. Ele veio para a terra 2000 anos atrás, por um lado, para cumprir a redenção por nós, para obter por nós o perdão dos nossos pecados, para nos justificar, para nos santificar, para nos transformar, conformar e vai nos glorificar um dia. Mas Ele também veio para ser um homem, um ser humano, para entender o que você e eu estamos passando hoje. Talvez você ache que ninguém entende o que você está passando hoje, mas Deus entende, Deus sabe, porque Ele foi um ser humano. Jesus no jardim de Getsemane, enquanto Ele estava em agonia, angustiado, suou sangue. A Bíblia nos fala, pelo uso da palavra, Ele experimentou o grau máximo de depressão. Jesus também experimentou a depressão para entender o que você e eu, nós que passamos por depressão, Ele sabe o que a gente sente. Tomem seus remédios com paz, tranquilidade e que Deus possa curar você. Não se condenem, tem que tomar remédio. O importante é seu bem-estar. Ele sabe de tudo. Eu vou terminar agora essa reunião com uma oração. Eu quero convidar você, se você tem uma necessidade especial, pode vir à frente, eu vou orar por você. Amanhã nós vamos continuar. Não tenha vergonha. Pode vir orar aqui, vem aqui, eu vou orar por você. Pode vir para os lados aqui. Se não conseguir chegar na frente, não é importante, pode ficar nos corredores mesmo. Nós vamos orar. Abre o seu coração para Deus. Ele está aqui por você, porque Ele precisa de você. Ele tem uma missão. Você e eu temos que cumprir a nossa missão aqui na terra. E essa missão é a missão do Evangelho. Ele quer usar você na igreja para abençoar esta cidade, abençoar esta região. Mas você e eu temos que estar bem. Ele sabe disso. Senhor, eu oro neste momento pela Tua igreja, por todas as igrejas aqui no sul de Minas. Senhor Jesus, pedimos que Tu possas abençoar as igrejas. Nós queremos nos arrepender, queremos mudar nossa cabeça e nos renovar. Entender a condição das pessoas hoje. Entender o Teu amor pelas pessoas hoje.
estar sintonizado com o teu coração. Hoje à noite nós não tivemos tempo de falar sobre isso, amanhã vamos falar. Queremos estar sintonizados contigo. Sentir o que tu sentes. Ouve a nossa oração. Abençoa as igrejas com crescimento em vida. Abençoa as igrejas com crescimento em número. Salva-nos das velhas tradições, dos velhos conceitos. Eu oro por esses irmãos que vieram à frente e que estão nos corredores. Peço que tu venhas visitar a cada um. Põe a tua mão poderosa sobre cada um. Cura os nossos irmãos. Tu sabes as necessidades de cada um deles. Aqueles que têm doenças, enfermidades, seja câncer, sejam doenças cardiovasculares, sejam doenças urológicas, nos rins, na bexiga, fazem diálise, sejam doenças respiratórias, asma, bronquite, crônicos, sejam doenças digestivas, Senhor Jesus, sejam doenças nas articulações, dores de cabeça, diabetes, hipertensão. Aqui estão fazendo fisioterapia por causa de AVCs, por causa de acidentes. Cuida desses irmãos. E as outras enfermidades que nós não mencionamos. Oro por aqueles que têm enfermidades emocionais, conflitos emocionais, estão em depressão, tomam remédios e muitas vezes tentam até tirar a própria vida. Perdoa, Senhor. Encoraja esses irmãos. Sara esses irmãos das suas tristezas. Oro por aqueles que têm síndromes do pânico, ansiedades, insônias, pesadelos. Oro por aqueles que têm mágoas no coração, não conseguem perdoar. E essa mágoa está corroendo-os por dentro. Tire esses ressentimentos. Cura aqueles que têm dor pelas perdas de entes queridos, de filhos, de irmãos, de pais. Senhor Jesus. Cura aqueles que têm problemas no casamento. Marido e esposa não conseguem mais conviver em paz. Brigam todo o tempo e pensam em separar-se. Cura, Senhor. Cura os relacionamentos de pais com os filhos. Aqueles que têm filhos fora da igreja, tu possas restaurar, trazê-los de volta, Senhor. Ouve a nossa oração. Oramos para aqueles que têm enfermidades espirituais, aqueles que estão condenados por causa do pecado, por causa de erros do passado. Senhor, que do sangue possa limpá-los. Ouve a nossa oração. Cura aqueles que deixaram a igreja e sentem a vergonha de voltar. Que eles possam ver que tu os amas e que a igreja os ama. Que a igreja quer-los de volta. Traz-os de volta, Senhor, para servirem juntamente conosco. Tira toda a condenação, tira toda a vergonha. Tu não olhas para essas coisas. Cura-nos da nossa apatia espiritual. Cura-nos da nossa monidão, da nossa passividade. Cura-nos da nossa indiferença, do nosso desinteresse pelas tuas coisas. Cura-nos dos nossos conceitos e tradições que se tornam barreiras para nós avançarmos. Sobretudo, Senhor, cura-nos da nossa esterilidade. Faz-nos férteis, faz-nos frutíferos, para que sejamos felizes, Senhor. Cura os corações feridos e ofendidos, seja por quem quer que seja. Se for por causa da liderança da igreja, perdoa-nos que estamos na liderança. Traz-os de volta, Senhor. Senhor, abençoe esses irmãos. E qualquer outro item que não mencionei. Cura, Senhor. Restaura os nossos irmãos. Oramos pelas igrejas aqui do sul de Minas, para que as igrejas sejam saudáveis, fortes, e que aqui se produza o filho varão, os teus vencedores. Nós oramos, abençoamos e curamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus cure vocês, abençoe vocês, faça de vocês servos úteis na sua igreja. Amém.
amanhã nós vamos continuar com o tema central, que é sintonizados com o coração de Deus. O que nós falamos hoje é uma base. Amanhã nós vamos entrar no miolo do encargo. Amém, irmãos? Vamos desfrutar do hino Corpo e Família.